Olá, sejam todos muito bem-vindos ao workshop de atualizações tributárias. Eu sou o professor Felipe Guerra e hoje eu estou aqui com o professor Marcos Lima para nós darmos início à nossa terceira aula, dessa vez tirando as dúvidas que foram enviadas por vocês e também falando um pouco como que você pode fazer para se manter atualizado durante toda essa crise, tá? E antes de nós começarmos, eu gostaria apenas de reforçar com vocês aqui sobre as metas, os objetivos do nosso workshop. Esse nosso evento ele tem como principal objetivo apresentar a todos vocês as atualizações tributárias que houveram aí nos últimos dias em virtude das medidas econômicas que foram publicadas pelo governo no combate à pandemia do coronavírus. Também faz parte dos nossos objetivos explicar em detalhes cada uma dessas novidades, assim como nós fizemos na primeira e na segunda aula, e dessa forma te ajudar a se manter 100% atualizado. Marcos, seja bem-vindo. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao workshop de atualizações tributárias. Eu e o professor Felipe Guerra preparamos com muito carinho todas as pautas relativamente aos tópicos fiscais e tributários, e estamos aqui à disposição exatamente para poder deixar isso consolidado, informações consolidadas, informações conscientes, informações de maneira bem didática para que você não fique perdido, tá? Eu vou perguntar agora ao meu amigo professor Felipe Guerra exatamente como foi a aula 1, professor, quais foram os pontos importantes para que a gente possa aí entender didaticamente, como você sempre explica muito bem. Bom, é provável que algumas pessoas que estejam nos assistindo aqui na aula 3 não tenham assistido a aula 1. Nessa primeira aula, eu falei sobre as 5 principais novidades do Simples Nacional em 2020. Então, eu trouxe, inclusive, fatos que aconteceram antes mesmo da publicação das medidas econômicas, como foi o caso da Resolução 150, que falava sobre a retenção das retificações de PGDAs. Falei também sobre uma novidade que saiu lá no portal do Simples Nacional em fevereiro de 2020, que é a possibilidade do contribuinte fazer compensações de débitos ainda a vencer no Simples Nacional. E logo em seguida eu entrei nos 3 pontos principais relacionados ao Simples Nacional, já pós-pandemia coronavírus, né? Depois que esse cenário todo se iniciou, que foi o caso da Resolução 152, que prorrogou tributos federais, mas que logo em seguida veio a ser revogada pela Resolução 154, que tratou tanto de novos prazos para o pagamento de tributos federais dentro do âmbito do Simples Nacional, como também para pagamento do ICMS e do ISS, sendo que estes têm prazos distintos. Inclusive, na aula eu apresentei ali o quadro para quando que ficou cada um do vencimento dessas competências, tá? E também falei um pouco, para finalizar, sobre a Resolução 153, que tratou sobre a prorrogação da DEFIS e da declaração anual do microempreendedor individual. Então, se você que está assistindo ainda não viu essa aula 1, a minha recomendação é que você não deixe de assistir, porque ela está bem detalhada, trazendo os principais pontos sobre todas essas atualizações envolvendo o Simples Nacional. E, professor, como é que foi a dinâmica da aula 2? A gente separou aqui a aula 1, optantes pelo Simples, aula 2, não optantes pelo Simples. O que é que foi abordado aí na aula 2? Bom, a aula 2, a gente fez um complemento das empresas normais, né? Que você conceitou exatamente para aquelas não optantes pelo Simples Nacional. Microempresas e empresas de pequeno porte também se enquadram nesse sentido quando não são optantes pelo Simples Nacional. E a gente falou sobre a portaria 139, as instruções normativas relativamente às prorrogações, tanto prorrogações no ambiente de obrigações principais, como prorrogações no ambiente de obrigações acessórias. Sobretudo, com muitas informações relativamente a esse período emergencial da Covid-19. Então, falamos da prorrogação do INSS patronal, falamos da prorrogação do PIS e da COFINS, das competências de março, abril e maio, e as prorrogações das suas respectivas obrigações acessórias DCTF e SPED contribuições. E a gente viu agora há pouco também prorrogação da DCTF Web, que foi também um tópico extremamente importante, que eu sempre deixando muito claro, olha, pode acontecer que nos próximos minutos saiam algumas prorrogações, e de fato vai sair algumas prorrogações.
e falei sobre o que não saiu ainda, que é sobre imposto de renda e CSLL, que nós estamos aí sedentos para uma prorrogação agora para o dia 30 de abril, né, que é o lucro real, o lucro presumido do ambiente da periodicidade trimestral, que pode sair uma prorrogação também. Então, nós temos várias atualizações, foi abordado na aula 2, nós recomendamos assistir a aula 2 e falamos também, por fim, sobre os prazos de alteração das certidões negativas, que, por regra, tem um prazo de 60 dias e que é de extrema importância em virtude do período que é totalmente emergencial, ninguém está vendendo nada, ninguém tem dinheiro, então todos estão indo atrás de recursos nas instituições financeiras e as certidões negativas serão extremamente importantes nesse período. Portanto, com a prorrogação e o alargamento desses prazos, nós passamos a ter validades jurídicas dentro dessas certidões negativas para que as empresas vão até as instituições financeiras e recorram aos recursos. Pois bem, então a aula 2 recorreu exatamente dentro dessa perspectiva de também algo bem dinâmico, né? A gente sabe que o Simples está dinâmico, as empresas normais estão bem dinâmicas e estão tendo atualizações constantemente. Então a gente teve bem essa pegada técnica e dinâmica para que fiquem todos atentos. Excelente, excelente. Inclusive, eu recomendo para quem não tiver assistido a aula 2, dá uma pausa nesse vídeo, se for o caso, vai lá, assiste a aula 1 também, não deixe de assistir esses conteúdos, porque eles estão bem detalhados, bem práticos. E como a gente havia combinado, nesse vídeo nós vamos responder as dúvidas que foram enviadas por vocês. Então, eu separei as dúvidas aqui em 2 grupos, tá? As dúvidas que foram enviadas aqui no ambiente das aulas, lá nos comentários aqui embaixo, e as dúvidas que foram enviadas por e-mail e pelo Instagram. Então, nós vamos começar pelas dúvidas aqui dos comentários, tá? Então, a primeira dúvida é a do Jerônimo Ventura, que ele perguntou o seguinte: a prorrogação do ICMS e do ISS não necessita de lei estadual e municipal? E aí, professor? Precisa dessa lei estadual e municipal ser publicada para que haja efetivamente essas prorrogações? Primeiro, a gente está falando do ICMS e do ISS no âmbito do Simples ou no âmbito normal, né? Simples Nacional. Pronto, no âmbito do Simples Nacional, esses 2 tributos foram prorrogados mediante resolução, né? E essa resolução do Comitê Gestor do Simples. A gente acompanhou o debate tanto do Comitê Gestor como o debate dos governos e tudo mais, juntamente com o CONFAS, que é quem iria determinar esse procedimento, e o CONFAS em comum acordo com o Comitê Gestor, e aí o Comitê Gestor foi lá e publicou a resolução para fins de alteração dessas datas de vencimentos. O que a gente está agora na iminência é esperando se os ICMS a nível normal, né, não cumulativo e a normalidade dos estados, podem também ter alterações de vencimento, mas até agora está na discussão teórica, né? A gente não tem nada de fato para nenhum estado. Mas no que se refere ao Simples Nacional, o próprio Comitê Gestor do Simples fez e publicou a resolução para fins de alteração de vencimento. Eu gravei até uma aula na semana passada, a gente falava um pouco sobre esse assunto, porque por força constitucional, a competência para cobrar o ICMS, para instituí-lo, é dos estados. Só que o Comitê Gestor ele tem essa competência que foi outorgada exatamente pela participação dos estados, dos municípios na composição do Comitê Gestor. E eu até falava com estranheza o fato dos governadores terem ido até a população e falar publicamente que queriam prorrogar, mas aguardavam um comitê gestor. E se eles aguardavam um comitê gestor, para que o comitê gestor publicou a 152? Por que não publicou logo a 154, né, que tratava do ICMS e do ISS? Eu achei que houve aí uma falta de alinhamento mesmo entre os governos, né, e o próprio comitê gestor do Simples, mas realmente está valendo sim o que diz a resolução 154, existe a anuência dos governos estaduais e municipais, até porque eles participaram das discussões, dos debates, e eles estão cientes de tudo que foi proposto para os contribuintes, né, inclusive no âmbito dessa prorrogação. Ficou até bagunçado, né, professor? Porque você disse, publicaram a 152, depois vieram e publicaram a 154, uma revogando a outra, e aí quem é que eu vou seguir? A gente não sabia que tinha revogado, foi lá, começou a ler, revogaram. Tá bom, beleza. E os estados podem seguir
Aí começaram a soltar a notícia de que o que faltou, na verdade, basicamente é o conhecimento tributário da norma, do que se refere à hierarquia. No momento desse, que a base que a gente prega é tão importante, você mesmo prega isso veementemente em todas as aulas, que a hierarquia constitucional, por lei, precisa ser seguida, precisa entender. Se você não entender hierarquia, você realmente não vai estar dentro de um aspecto fiscal ou tributário como manda o figurino. Então, o que faltou foi conhecimento base, né? Agora vamos à pergunta do João Bosco. Ele fez a seguinte pergunta, professor. Passei muito tempo aprendendo de forma errada. Existe um jeito certo? É uma pergunta até interessante, viu? Bem interessante, bem interessante. Eu confesso que eu estava dando uma olhadinha aí nos comentários e quando eu vi aí o comentário do João Bosco, ele fez, na verdade, o comentário e depois a pergunta, eu achei bem bacana. Ele disse, professor, quando eu estou assistindo aqui as aulas, eu fico preocupado porque é uma tapa na minha cara. Parece que eu passei a minha vida inteira estudando errado e agora é que eu percebo que eu perdi muito tempo. Existe um jeito certo? Sim, pessoal, existe um jeito certo. Eu falei isso na minha aula e repito aqui novamente. Já pensou se você fosse começar a ler e estudar a partir de agora toda atualização tributária que saísse? Você ia ficar louco, porque tem muitas das coisas que saem que são conteúdos que não são aplicáveis para o seu dia a dia, que você não vai ter uma utilização prática daquilo. Imagina o seguinte, imagina que você trabalha com empresas optantes pelo Simples Nacional apenas, em vez de você estar estudando de maneira assertiva o Simples Nacional, as prorrogações, as novidades que tem do Simples, você está estudando exportação e importação, está estudando balancete de suspensão. Meu amigo, isso aí não vai servir para você nesse momento. Então, existe sim métodos de estudos, existem sim formas de você estudar de maneira inteligente para que você não gaste seu tempo errado. Tem até um meme na internet que eu acho muito interessante, que é um rapaz que diz assim, ó, se tá ruim para você, imagine para mim que acabei de descarregar 10 mil tijolos no canto errado. Quando quando eu vi, eu achei muito engraçado que a gente usa muito um termo aqui na empresa que é de correr errado, né? Correr errado é quando a pessoa se esforça de maneira errada, que é uma gíria ali relacionada ao futebol, que é o cara que correu o jogo inteiro, mas não produziu nada. Isso também acontece com os estudos. Tem gente que estuda e não aprende nada. Por quê? Porque estuda errado. Então, existe sim método certo, existe sim forma certa de se estudar, estratégia correta, para que você tenha aproveitamento eficaz com relação ao seu conhecimento e seu aprendizado. Bom, professor, eu vou agora para a pergunta do Vicente, também está aqui embaixo nos comentários. Ele pergunta o seguinte, ó, já posso emitir as guias de ICMS e ISS e também dos tributos federais? E aí, eu já posso começar a emitir essas guias referentes à competência de março? Nós contadores somos bastante curiosos, né? Quando eu vi essa pergunta, eu já tinha ido até o PG Dados para verificar, de maneira operacional mesmo, você que coloca a mão na massa, e aí eu fui com a minha equipe e eu mesmo fui lá no PG Dados de alguns clientes e fui tentar fazer o procedimento para ver como é que iria funcionar de fato, porque isso é uma situação nova. Eu acredito que desde 2006, com a Lei Complementar 123, você nunca teve uma situação desse modelo. O Felipe mesmo falou na primeira aula que o Covid-19, a primeira pandemia em 1918, né? E olhe lá se existisse telefone, né? Aqui agora a gente tem todas as informações ao nosso dispor. Então, esse modelo aconteceu, que nunca aconteceu antes, é um modelo inédito. Então, eu fui lá, fui tentar fazer o procedimento. Quanto ao ISS e ICMS, a orientação do comitê gestor é que faça um DAS avulso. Só que eu consigo emitir esse DAS avulso. Beleza, eu consigo emitir o DAS avulso. O DAS avulso já está saindo com 20/7 de 2020 o vencimento. Só que ele está emitindo também, e aí equivocadamente, tem que tomar cuidado, os tributos federais com data do vencimento do dia 20/7, que não é. De acordo com a aula 1, se você não viu ainda a aula 1, você vai com o professor Felipe, o vencimento do mês de março, por exemplo, para os tributos federais é 20/10, tá? Então, muito cuidado, não emita ainda os tributos federais, porque está dando bug no PG-DAS. A gente está conseguindo emitir o ICMS e o ISS com DAS avulso corretamente para o vencimento do dia 20/7, tranquilo. O problema é que muita gente está questionando
eu encerro a emissão do PGDAS ou não encerro dentro do vencimento? E esse é um detalhe que ainda não está muito claro. O que a gente está orientando na hora de emitir esse DAS avulso, sobretudo do ICMS e do ISS, é que você encerre por prudência, para não incorrer na multa. Porque quem não encerra dentro do prazo, tem multa. E deixa o DAS para emitir conforme o vencimento, que é o vencimento devido conforme a explicação do professor Felipe. Tanto do ICMS, ISS, como dos tributos federais. Inclusive, até para reforçar, existe lá no portal do Simples Nacional uma notícia, uma nota orientativa que foi publicada no dia 2 de abril, que fala que a Receita Federal está atualizando os seus sistemas operacionais exatamente para poder atender às disposições dessas resoluções. Na época, a notícia falava mais voltado para a resolução 152. Só que a mensagem é muito clara, o sistema está sendo preparado para seja lá a prorrogação que vier. Então, é necessário que a gente tenha um pouquinho de paciência. Tem muita gente na ansiedade de gerar aqui, de cumprir com as suas obrigações. Eu entendo, a gente também aqui está com essa ansiedade de querer ver as coisas acontecerem, mas foi publicado que a Receita Federal vai estar disponibilizando um instrumento normativo para orientar os contribuintes quanto aos procedimentos. Então, nesse momento é importante que a gente tenha paciência, tá? E nessa notícia também, professor, tem um link do manual para a emissão do DAS avulso, que é bem interessante. Antes de entrar, eu até li todo esse manual dessa perspectiva e ensina bastante a fazer o DAS avulso. É bem operacional mesmo, você coloca a mão na massa com esse link. Inclusive na aula 1 eu mostrei o passo a passo, eu printei as telas lá também, mostrei como é que você deveria fazer, então tá. Mais uma vez, fiquei o convite e o reforço de que você assista às outras aulas, as aulas 1 e 2, porque elas estão bem completas, bem práticas, tá? Bom, agora vamos partir aqui para as perguntas que foram enviadas pelo Instagram e pelo e-mail. E a pergunta que eu tenho aqui é a do Carlos Alberto, que ele pergunta o seguinte: professor, e aí, professor Marcos, o FAF, ele está atualizado com todas essas novas normas? E aí, professor, tá ou não tá? E com toda certeza, nós tivemos a preocupação, eu e o professor Felipe Guerra, no momento em que foram saindo as atualizações, a gente elaborou inclusive uma apostila, criamos um módulo específico das atualizações. Ontem mesmo nós vimos uma publicação de uma aluna nos marcando no Instagram, exatamente no Instagram, de como é que eu comprei o curso há 1 ano e ainda estou recebendo atualizações, né? Então a gente tem essa preocupação de manter atualizado todos os processos que vão acontecendo, a gente vai incorporando dentro da plataforma para que você possa ter esses dados consolidados, né? E aí a gente, inclusive, faz casos práticos, pequenos exercícios, com as próprias atualizações, para que você fique ciente de como vai operacionalizar. A gente só não explica só por cima, a gente coloca a mão na massa também no FAF. Legal, legal. Vou aproveitar e já passar uma outra pergunta aqui, porque tem a ver com a aula 2. É a pergunta da Larissa Santos, que ela perguntou o seguinte: professor, imposto de renda e CSLL, ECD e ECF foram prorrogados? Bom, vamos lá, né? Não há norma ainda sobre prorrogação de imposto de renda e CSLL. Esse é um ponto importante. A gente está, como eu expliquei no começo, estamos esperando se vai sair ou não, porque o vencimento vai ser 30/4 nesse momento, sobretudo do primeiro trimestre, né? Isso para o lucro presumido, e para o lucro real trimestral. A gente tem o caso do lucro real anual que paga por estimativa mensal, pagou março normal, não teve nenhuma prorrogação, e vai pagar abril normal, até então não há nenhuma prorrogação, tá? Então não há norma específica prorrogando os 2 tributos sobre o lucro. Bom, sobre o SPED contábil e o SPED ECF, escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal, por hora ainda se mantém um prazo, né? Então a gente ainda não tem normativa prorrogando as 2 obrigações acessórias. Tem prorrogando DCTF e SPED de contribuições que não cabe a situação, mas ECD e ECF a gente também está esperando alguma coisa. Esperamos que altere o prazo. A gente teve a alteração da declaração de imposto de renda das pessoas físicas, a gente teve a alteração de outras 2 obrigações. Então, assim, está muito dinâmico. Então, vamos aguardar, e há uma probabilidade, o próprio professor Felipe Guerra é um defensor nato disso nas redes sociais, pressionando, inclusive, as entidades
para que haja essa prorrogação. E aqui a gente coloca o nosso posicionamento também, porque realmente é extremamente importante essa prorrogação, tendo em vista duas obrigações acessórias altamente complexas. Agora, o que não nos tira, né, professor, a responsabilidade, por exemplo, a gente tem até muitos dos nossos clientes têm contabilidade já encerrada, a gente estava até discutindo isso, por que não mandar logo, né? Por que não mandar logo, já que a gente está com a contabilidade encerrada? Então, os nossos clientes, por exemplo, na prática, aqueles que já estão com contabilidade toda prontinha, os clientes mandaram tudo direito, a gente está transmitindo logo. Não vai deixar isso só porque está na Covid-19, e a gente está transmitindo mesmo e tendo essa logística para facilitar o nosso processo lá na frente. Perfeito, perfeito, professor. Bom, agora, professor, o Márcio Costa também perguntas lá do Instagram e também via e-mail. O Márcio Costa perguntou o seguinte: fazer o curso de analista fiscal em meio à crise é arriscado? Bom, Márcio, arriscado é você ficar sem estudar durante esse período, viu? São muitas novidades, são muitas atualizações e pode ter certeza que fazer o treinamento não é nada arriscado, tá? Na verdade, a gente tem recomendado bastante que as pessoas aproveitem esse período de quarentena, aproveitem esse momento de home office para investir nas suas atualizações, na sua qualificação. Por quê? Porque, pessoal, essa crise vai passar, a gente vai superar esse momento. E eu falei na primeira aula e volto a repetir, um momento onde nós seremos mais exigidos ainda nem chegou, porque nesse momento que nós estamos vivenciando agora, nós estamos em home office, estamos na quarentena, estamos vendo as obrigações sendo prorrogadas. Agora imagine quando as empresas voltarem às suas atividades, você voltar para a sua atividade normal, você ter um monte de obrigações num curto espaço de tempo. Então, você vai ter menos tempo para estar estudando, para estar se preparando. Então, o momento é agora. O momento de você investir na sua qualificação, na sua atualização, entender da legislação tributária, é agora. Inclusive, é muito pouco produtivo você estar estudando atualizações tributárias se você não tem uma boa base da legislação tributária. Dificilmente você vai conseguir entender e aplicar essas atualizações se você não tiver uma boa base. Então, não tem nada de arriscado, pelo contrário, vale muito a pena, é uma recomendação expressa que eu deixo. Quem tiver a oportunidade de fazer parte dessa turma nova que nós vamos abrir, não deixe passar essa oportunidade, porque esse curso vai te ajudar muito, tá? E aí, professor, eu quero aproveitar o gancho aqui e fazer uma pergunta da Bruna Mendonça, que ela diz o seguinte: vou ter as minhas dúvidas respondidas no curso? E aí, professor, você que responde aí centenas de dúvidas todos os dias. A Bruna vai ter a dúvida dela respondida lá no FAF? Ontem mesmo nós estávamos conversando e a gente tem um controle de todas as perguntas e respostas, e pelo nosso controle, assim, pelo menos de quando a gente começou a fazer esse controle, que já faz menos de um ano, mas a gente já tem isso dentro de um outro banco de dados, que supera mais de 1.500 perguntas num curto espaço de tempo. Então, assim, a gente responde todas as perguntas, da mais simples à mais complexa. Tem horas que a gente se depara com situações de consultoria? Tem, natural, né? Mas a grande maioria das perguntas são respondidas de maneira instantânea, mas obviamente que tem perguntas mais complexas que a gente demora um pouquinho, tendo em vista um prazo geralmente aí de 1, 2 dias, 3 dias no máximo, e a gente tem uma equipe exclusiva para lhe atender com perguntas e respostas, tá? A equipe de pedagógico. Todas as perguntas passam pelo meu filtro, depois passa pelo filtro do professor Felipe Guerra, e a gente vai seguindo todo um processo até que chegue a você toda a fundamentação dentro de uma perspectiva de você ter assistido a aula, ter visto, a gente diz, esse minuto aqui responde a sua pergunta X, esse tempo, essa aula, esse módulo responde a pergunta Y. Então a gente tem todo esse cuidado pedagógico para que você se sinta realmente numa sala de aula presencial. Tá? Então essa é a ideia. Bom, professor, como faz parte aqui dos objetivos dessa nossa terceira aula, ajudar as pessoas a se manterem atualizados, e como uma dessas formas é através do curso de formação em analista fiscal, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho aqui sobre o FAF. Muita gente escuta a gente falando FAF, mas não sabe o que é.
é o nosso treinamento de formação em analista fiscal, que é um treinamento exclusivo aí para profissionais da área tributária, da área fiscal e da área contábil, onde nós detalhamos de maneira muito profunda a legislação tributária dos principais tributos do nosso país. E são assim diferenciais bem específicos do FAF, o fato de nós termos uma área de membros exclusiva. Esse ambiente aqui que nós estamos conversando é o ambiente do workshop. Todos vocês entraram, não pagaram nada para participar desse evento, só botaram lá seu e-mail, seu WhatsApp e o seu nome. Já no curso, não, você vai ter uma área exclusiva numa plataforma de educação à distância, onde lá você vai encontrar os materiais, as videoaulas. Lá nesse ambiente você vai poder fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Nós temos grupos de WhatsApp exclusivo com os alunos. Esses grupos servem para que os alunos eles gerem um network entre eles e também para que eles possam mandar dúvidas para os demais alunos, além das dúvidas, obviamente, que eu e o professor Marcos Lima eventualmente tiramos. Ontem mesmo eu estava no grupo do Formação em Analista Fiscal 3.0 e fui lá dizer para eles sobre um módulo dos vídeos de atualizações da legislação tributária que foi disponibilizado recentemente e também sobre um super bônus que foi disponibilizado recentemente para os alunos do Formação em Analista Fiscal 3.0, que foi o curso de Contabilidade na Prática 100% renovado. O professor Marcos Lima regravou todas as aulas. Eu estou finalizando a gravação da aula de SPED contábil. Então, é um curso que está completíssimo sobre a parte de escrituração contábil e é um bônus, onde, inclusive, a pessoa entra no sistema, faz os lançamentos contábeis, bem massa. Então, fora todo o conhecimento da legislação tributária, ele ainda vai ter a oportunidade de trabalhar na prática com contabilidade mesmo, a contabilidade raiz ali na essência. Pois bem, essa é a ideia mesmo do curso, bem interessante, porque a gente vê também que tem o tópico de 1 ano de acesso do formação em analista fiscal. Meu amigo, 1 ano, a gente tem relatos que, por exemplo, o FAF 3.0 tem quase 300 aulas. 1 ano, se você não focar e não fizer toda a estruturação que nós apresentamos no curso, você não consegue assistir as 300 aulas de tanta informação, porque tem muitas vezes você tem que ir e voltar numa mesma aula se você não entendeu. Você tem que pesquisar a fundamentação, você tem que abrir a legislação. Então, 1 ano de acesso para você ter tudo isso. E eu digo mais, viu, professor? Você fizemos aí 4, 5 anos de faculdade, e nós aprendemos no FAF o que a gente não aprende na faculdade. E a faculdade a gente passa 5 anos, eu pelo menos passei 5 anos, você deve ter passado 4, e a gente penou e não aprendeu quase nada na prática. Mas no Formação em Analista Fiscal não, você vai para a prática, aliado teoria e prática em todo esse ano de acesso do nosso curso Formação em Analista Fiscal. Tem outros 3 pontos muito importantes do Formação em Analista Fiscal que eu acho válido a gente ressaltar aqui, é que o curso ele também possui uma apostila completa, tá? Que você vai poder fazer o download assim que acessar as aulas. Esse suporte de tira dúvida com os professores, ele é ilimitado através do canal do Departamento Pedagógico. E nós emitimos um certificado que ele é chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Por que eu faço questão de reforçar isso? A gente recebe aqui no escritório, todos os dias, vários currículos, várias pessoas que querem arranjar emprego na área fiscal, mas muitas delas, as qualificações que têm são simplesmente do YouTube. Elas não têm como comprovar a experiência, a prática e o conhecimento, pelo menos, base relacionado aos tributos. Então, ter um certificado chancelado de um curso tão completo como esse vai ser um diferencial para você que quer ingressar no mercado e para você que já é um profissional do mercado, já é um profissional da área tributária, já tem até seu próprio escritório. Eu sei que o certificado para você importa bem menos, mas pode acreditar que o conhecimento que é disponibilizado nas aulas, ele vai ser um grande diferencial para que você possa atender melhor os seus clientes, buscar soluções, diminuir custos, aumentar a lucratividade. Eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença, tá? É isso aí, professor. Um ponto importante também para destacar é a disponibilização de vários bônus que nós temos no curso Formação em Analista Fiscal. E esses bônus, eles vão desde a obrigação acessória
ou as obrigações acessórias, DCTF, Perdecomp, DEFIS, DIRF, Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2020, com a norma atualizada do período da Covid-19. Então, está bem estruturado com todo o programa. Eu tenho também a Declaração de Imposto de Renda de 2019, então faço um paralelo, eu linko entre as duas instruções normativas. O professor Felipe disponibiliza lá toda a parte também de obrigações acessórias. Então, todos esses bônus são de extrema importância para fazer o complemento do teu conteúdo no Formação em Analista Fiscal. Além dos 12 encontros online de Tira Dúvidas. Então, a gente faz uma espécie de plantão Tira Dúvidas com 12 encontros online para que você possa, então, ficar antenado e possa tirar as dúvidas de maneira mais certeira, né? Mais específica, para que a gente possa entender o que é que você está precisando. Bom, além de tudo isso que a gente falou, tá, pessoal, também é um dos bônus do curso de formação em analista fiscal, um exemplar físico e autografado desse livro aqui, ó, Descomplicando o SPED. Então, não é sorteio, não é nada disso. Quando você adquire o curso de formação em analista fiscal, você vai receber um exemplar desse livro aqui, autografado por mim, que é a segunda edição do curso, do livro Descomplicando o SPED, perdão. Bom, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa terceira aula, esse nosso terceiro encontro de Tira Dúvidas e dando aqui esses conselhos valiosos para que você possa se manter atualizado na área fiscal. E a gente vai encerrar com a excelente notícia, tá? Nós estamos agora abrindo as inscrições para uma turma extra do curso de formação em analista fiscal. Serão apenas 50 vagas, tá, pessoal? 50 vagas. Para você fazer sua inscrição, você tem que clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo, tem um botão lá, garanta sua vaga no curso de formação em analista fiscal. Então, não deixa para depois, não fica adiando. A gente não sabe quando é que as nossas atividades podem voltar, elas podem voltar já na segunda-feira, podem voltar o mais rápido possível. Então, você tem que estar preparado. Não adie essa decisão, para de ficar postergando. Eu vejo gente que desde a primeira turma do Formação em Analista Fiscal fica falando assim para mim, ó, professor, na próxima turma eu entro, estou esperando o cartão, estou esperando isso, estou esperando aquilo. E essas pessoas não tomam a decisão. Você pode estar aí na distância apenas de uma decisão de você conseguir melhorar os seus resultados, melhorar seus rendimentos, melhorar os seus conhecimentos, se tornar uma referência na área tributária, se tornar um especialista. Então, não adie mais essa decisão. Garanta a sua vaga agora mesmo. Como serão apenas 50 vagas, assim que essas vagas se encerrarem, nós vamos fechar as inscrições. Então, eu não sei por quanto tempo elas vão ficar disponíveis, mas não perde tempo. Eu quero muito te encontrar, assim como o professor Marcos Lima também, lá do outro lado, na área de membros, fazendo o curso de formação em analista fiscal, beleza? Professor Marcos Lima, recomendações finais. É isso aí, pessoal. Formação em analista fiscal foi preparado com muito carinho. A gente, na verdade, são vários anos de experiência num curso só. A experiência do professor Felipe Guerra, a minha experiência, tanto estratégica operacional, parte tática operacional, como a de estratégia de gerenciamento. Então, assim, muito carinho está no curso, a gente, com muito amor. Eu acredito muito que se você busca informações dentro do curso, você vai encontrar, eu quero entender sobre lucro real, quero entender sobre não cumulatividade de PIS e COFINS, eu quero entender sobre ICMS. Professor Felipe, eu costumo dizer que eu aprendi ICMS no FAF, tá? Por quê? Porque ele dissecou toda a parte do ICMS. Então, assim, extraordinário. Eu fico até emocionado quando eu falo da parte do ICMS, porque realmente, quando eu tenho dúvida, eu vou no FAF, vou consultar e tem lá a informação. Eu já mostrei para ele várias vezes isso. Então, nossa equipe está discutindo, a gente diz, então vamos abrir o FAF, porque é ele quem vai tirar a nossa dúvida. Então, faça isso. Eu acho que se você consegue ter um norte fiscal e tributário atualizado constantemente, não tem por que não ter. Nem por que não obter isso, tá? Então, essas são as minhas considerações, professor. Beleza. Pessoal, só lembrando, viu? Esse curso ele foi todo regravado agora em 2020, então tá tudo atualizadíssimo. Todas as normas que saem, a gente está publicando os vídeos, todas as aulas que são disponibilizadas às segundas-feiras em YouTube e tal, essas aulas às vezes saem lá do YouTube, mas estão para os alunos. A gente está sempre disponibilizando conteúdos e mais conteúdos. A nossa missão é entregar muito mais do que aquilo que a gente está oferecendo.
e pode ter certeza que esse valor do curso ele é quase que incalculável, tá? O valor, aquilo que ele te entrega é incalculável. O teu investimento ele vai ser pequeno perto daquilo que você vai receber, beleza? Então, clica no botão aqui embaixo, faz agora mesmo a tua inscrição. A gente quer te ver no Formação em Análise Fiscal, beleza? Professor Marcos Lima, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado por vocês terem participado do workshop. Até mais. Até mais. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gildevânia, mas aqui na cidade eu sou conhecida por Vânia, né? Vânia Contabilidade. Eu sou nova na área, eu tenho pouco tempo atuando e eu vim aqui nesse vídeo para mim contar um pouco para vocês, né? Como eu conheci aí o professor Felipe Guerra, os cursos dele e como ele tem me ajudado, né? Eu indico inclusive para o pessoal que tendo a oportunidade que participe, porque é interessante e eu vou colocar aqui para vocês saberem um pouco. Eu conheci o professor Felipe Guerra o ano passado, 2018, né? Eu me inscrevi no CONA Fiscal, mas eu não participei, eu não sei porquê, provavelmente porque eu não me interessei, né? De início eu não participei, mas daí para cá eu fiquei sempre recebendo e-mails do professor Felipe Guerra e eu comecei a estar acompanhando e achei interessante, comecei também a acompanhar ele no YouTube, porque eles têm uma equipe assim que passa muita informação. Então assim, pessoal que estuda ciências contábeis, que trabalha nessa área, como eu, com pouca experiência, assim, é uma mão na roda, né? Porque assim, inclusive quando eu comecei com escritório e eu também trabalhava numa loja de material de construção aqui e eu ficava fazendo a prestação de serviços contábeis e também trabalhando nessa empresa. Mas eu não me sentia segura, né, o suficiente para sair da empresa e abraçar só o escritório. Quando foi esse ano, eu me esforcei e eu participei do CONA Fiscal. E achei assim excelente demais, não medi esforço, fui logo comprando formação em analista fiscal. Estou fazendo ainda, amei o curso. E aí tomei coragem de sair da empresa. E em pouquíssimo tempo, né, o CONA Fiscal foi recentemente agora, em agosto. Eu estou aqui com o meu escritório, estou com 10 empresas. Me sinto totalmente segura na área fiscal. Assim, totalmente não, mas assim, uma busca constante de conhecimento. O pessoal tem uma equipe assim maravilhosa,
eu já crio projetos, né? Aqui eu trabalho sou eu que faço o contábil fiscal e o trabalhista, né? E pretendo abranger outros cursos, né? Devagar, claro. Mas indico para todo mundo aí, para a classe empresarial, para todo mundo que tiver oportunidade, que busque conhecimento na área, porque a gente vê que é muito, mas muito interessante. Tá bom? Um beijo a todos, ótima tarde. Olá pessoal, eu sou Douglas Lima, eu estou concluindo o curso de bacharelado em Ciências Contábeis e algo que me incomodava bastante é que na faculdade você não vê de forma aprofundada muitas coisas que é necessário para que você entre no mercado de trabalho, certo? Para que você consiga fazer a contabilidade de uma empresa, consiga prestar consultoria. E aí aquilo meio que estava me incomodando bastante, eu estava ficando bastante apreensivo, porque eu ia entrar no mercado de trabalho e não ia ter o conhecimento necessário para atuar como contador. Então comecei a buscar cursos, certo, que pudessem me prover essa capacitação. Mas aí ficou aquilo, e como saber que curso escolher, se não era apenas mais um curso, como muitos que existem por aí. Então, por meio do Cona Fiscal, eu conheci o professor Felipe Guerra e sua equipe. O Cona Fiscal foi muito produtivo, foi muito esclarecedor. E por meio disso, veio a proposta do curso de formação em analista fiscal, certo? Procurei referência com o coordenador do meu curso, ele me recomendou bastante. E aí não restava mais dúvidas, eu me tornei aluno do curso de formação em analista fiscal e logo de cara nas primeiras aulas, tudo aquilo que eu estava procurando eu comecei a ver. Como calcular um tributo, empresa do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, o ICMS, todos aqueles conhecimentos que eu estava com medo, com insegurança por ainda não ter, por não ter conseguido achar. Está tudo incluso nesse curso de forma prática, sucinta, simples, certo? Então isso está me passando uma grande segurança, eu me sinto muito mais capaz no meu trabalho, eu trabalho na área de ciências contábeis e também vem sendo muito esclarecedor, certo? A confiança para prestar serviço para os clientes, para dar esclarecimentos, tirar dúvidas, é muito maior. E eu venho a recomendar a todos os alunos de ciências contábeis que passaram por o mesmo que eu, que tem esse medo, que está com essa insegurança, né, que busca esse conhecimento complementar que na faculdade você não encontra. Então recomendo muito, certo, o curso de formação em analista fiscal. Tem outros cursos também muito maravilhosos e eu queria agradecer ao professor Felipe Guerra e sua equipe pela oportunidade, por estar sendo incrível, certo? E é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever. Fala galera, aqui quem fala é Marcelo Freitas, sou da cidade de Ubar, Minas Gerais. Sou graduado em Ciências Contábeis há 5 anos e desde então trabalho em escritório contábil aqui na minha cidade no setor fiscal. Vou contar um pouco dessa experiência que estou tendo, que é sensacional, que o meu primeiro contato foi no Cona Fiscal de 2019. No final de tarde, vi um anúncio na internet, achei interessantíssimo a grade, me matriculei, fui fazendo as aulas todos os dias, durante a noite em minha casa e assim, foi um aprendizado muito bom mesmo. E uma coisa que sem dúvida me marcou muito foram aquelas participações do professor Felipe Guerra em meio às aulas, que ele entrava divulgando o curso de formação de analista fiscal e dizia que não há mais espaço para amadores no setor fiscal. Aquilo foi muito forte para mim, ficou muito na minha cabeça e na verdade é assim que eu me sentia. Desempenhando papel de alta complexibilidade, alta responsabilidade, assumindo apurações de empresas sem ter aquela segurança necessária. Talvez a gente estuda, mas talvez não consegue assimilar da forma que é necessário. Então resolvi fazer a matrícula no curso de formação de analista fiscal, modifiquei a minha rotina de trabalho,
vou para o escritório 1h30 mais cedo todos os dias, faço as aulas e estou achando assim super espetacular. Muito boa a equipe, show de bola o aprendizado e com certeza indicaria para qualquer outro profissional da área. Um grande abraço, fique com Deus.